Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 22 até o 26. E destacamos o versículo 22. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com que os que de coração puro invocam o Senhor. O tema de hoje é: um cristão precisa se cuidar para não cair. Esse texto do apóstolo Paulo, escrito para Timóteo, uma carta, esse faz parte das recomendações para que o pastor Timóteo ele recebesse esses conselhos para ele usar todos os dias. O pastor Timóteo era novo e ele precisava muito de orientação. Então o apóstolo Paulo se encarregou de aconselhá-lo com muitas coisas. Só que esse mesmo texto também serve para os pastores de hoje. E a Bíblia nos aconselha, porque naquela vez foi o apóstolo Paulo que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Agora, esse texto já faz parte da Bíblia toda, e nós, pastores, precisamos olhar com atenção para esse texto e absorver para nós e ser esse texto um conselheiro para nós. E o que está escrito tudo? Vamos tentar enumerar algumas coisas, porque a lista ela é bastante grande, ela é completa. Como o pastor ele deve se portar? Ser justo, uma pessoa de fé, uma pessoa amorosa, uma pessoa sempre que pratica a paz, coração puro, aquele que tem a obra de Deus em primeiro lugar em sua vida, aquele que quer Deus consigo e Deus também com o seu semelhante. Esse pastor, ele precisa evitar discussões e brigas em relação a doutrinas, pessoas que são fracas na fé ou gostam de discutir coisas de doutrinas, discutir no sentido não de só levantar a questão, mas brigar por causa disso. Ele não precisa se envolver com isso. E muito menos outras brigas também. Ser brando. Em outras palavras, ser uma pessoa cabeça fria, calma, tranquila. Tranquilo, esse é o ponto. Apto para ensinar. E quem é apto para ensinar? Aquele que estuda. Então o pastor precisa estudar a Bíblia. E aí vem umas questões importantes que muitos não imaginam que estão às vezes atrapalhando a vida de um pastor. Necessariamente isso não acontece em todas as congregações. Como na minha congregação não acontece isso. Mas outras congregações exigem tanto trabalho do pastor que ele não tem nem tempo para estudar. O pastor precisa ser paciente, mas ele também precisa disciplinar os congregados. Só que ele vai fazer isso, como diz o apóstolo Paulo, com mansidão, com tranquilidade. Ele não vai sair gritando por aí, querendo excomungar todo mundo. Não, ele vai conversar, explicar várias vezes até o povo entender e ser manso nisso. Não rebelde, não nervoso. Por que tudo isso? Por causa que o apóstolo Paulo deixa bem claro isso no final, para que o povo possa se arrepender. O povo não precisa brigar com o pastor não precisa brigar com o povo. Ambos precisam conversar e se entender, porque a palavra de Deus precisa ser anunciada. Então haverá arrependimento e perdão. E assim, o pastor, como também os congregados, vão ter uma vida correta. Mas o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo: tenha uma vida correta. E, especialmente
para se livrar da prisão de Satanás, da escravidão de Satanás. E que os congregados que vivem na corda bamba da fé, perdendo a fé ou com uma fé fraca e colocando outras coisas em primeiro lugar, deixando Deus em segundo lugar, e este é o propósito de Satanás para com as pessoas, escravizar, fazer com que as pessoas elas estejam presas nele. Então o pastor tem a função de pregar a palavra com tranquilidade e com muito conhecimento, para que o povo seja convencido por esta palavra de Deus. Só que isso não serve só para um pastor. Se a gente olhar com atenção, é o que Deus também quer dos congregados, o que Deus quer de todos os cristãos. Todas as pessoas precisam agir desta forma. Deus, ele não exige isso do pastor simplesmente, ou o apóstolo Paulo só de Timóteo, mas todos precisam ter uma vida cristã exemplar. Isso não é uma prerrogativa de um pastor simplesmente. Todos nós temos que nos cuidar para não cair. E esse é o ponto principal desse texto. Todos precisam se cuidar, assim especialmente o pastor. Porque se o pastor cai, a congregação cai muito mais fácil. O líder caindo, o rebanho está sem o seu pastor. Por isso que o exemplo do pastor é necessário. Pastores que dão maus exemplos nem imaginam, estão nas mãos do diabo, para que o diabo destrua a congregação. Os maus exemplos só estragam. Nesse ponto, dá para se dizer com toda a tranquilidade, não é fácil ser pastor. Porque o pastor também, de repente, pode perder a paciência ou pode cair em algum pecado. Ele precisa se cuidar. Então, todos nós temos que pôr na nossa cabeça que o pastor é um pecador, como todos nós somos. Mas ele é o representante de Deus para conduzir este povo que Deus lhe confiou para a salvação eterna. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celeste, é difícil ser pastor porque a exigência é grande da tua parte como também das congregações. Mas se a exigência é grande, nós também sabemos que a tua bondade é grande e o seu dom que dá ao pastor e para que ele possa pregar da melhor forma o evangelho, como também o dom de ser uma pessoa mansa, tranquila, estudiosa, toda esta lista que o apóstolo Paulo nos coloca, são dons especiais que o Senhor nos coloca. Venha nos ajudar como pastor e também como congregados. Venha nos ajudar como cristãos aqui na terra a vivermos a fé também em boas obras. E ajude-nos a nós não cairmos na fé. Em nome de Jesus. Amém.